Boa noite, meus irmãos. Estamos nos reunindo aqui, como todas as terças-feiras, um de nós vem aqui para fazermos a leitura do Evangelho. Porque o culto do Evangelho no lar é muito importante. É importante que a gente faça pelo menos uma vez por semana. E o Seva é o nosso lar também, não é? Então também aqui, às terças-feiras, a gente faz o culto do Evangelho. Então nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus, a Jesus, governador da terra, e a toda essa pleia de espíritos que nos abençoam, que nos tutelam e que cuidam de nós, que estejam conosco neste momento, que estejam nos abençoando e nos guiando. Então vamos abrir o nosso Evangelho com a permissão dos espíritos tutelares da Casa Seva. E vamos fazer isso orando o Pai Nosso e a Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como tentamos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós vamos ler aqui o item 4, infortúnios ocultos. A caridade se manifesta nas grandes calamidades, pois é então que se veem impulsos generosos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres generalizados, há milhões de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem no incômodo sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que deles venha o pedido de assistência, não é? Então o capítulo aqui, o próprio nome já diz, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Ele vem nos falar da caridade sincera, da caridade tranquila, daquela caridade que se faz para as pessoas que são tidas como invisíveis no nosso mundo e que sofrem profundamente várias privações. Principalmente se trata aqui da privação material, não que as outras privações não sejam também importantes. Existem privações emocionais, privações morais, privações intelectuais, mas a privação financeira para esses invisíveis da sociedade, os nossos irmãos em situação de rua, ou aqueles que, apesar de não estarem em situação de rua, estão numa situação que realmente nos causa dor ao coração.
Então são esses invisíveis que são os dignos e credores da nossa caridade magna. E o próprio Evangelho aqui, neste capítulo, ele nos conta uma história que expressa e demonstra isso que nós estamos dizendo aqui agora. Ele conta que aquela época, não podemos nos esquecer que o Evangelho segundo o Espiritismo foi recebido por Allan Kardec há quase 2 séculos, que havia uma senhora de hábito distinto, ou seja, uma senhora da dita sociedade, uma senhora com uma vida material mais que estável. Só que de repente ela se vestia de uma maneira muito simples, apesar de limpa, e acompanhada de uma jovem também vestida modestamente. Ela entra numa casa de aparência muito bonita, numa casa daquelas que a gente vê muito nos programas que mostram as favelas, ou que nós vimos muito nas nossas cidades, nos arrabaldes, aquelas casinhas às vezes construídas apenas de madeira, lona, às vezes até plástico, restos de telha, onde vivem ali pessoas totalmente desprovidas de tudo, principalmente aquelas pessoas que estão passando por necessidades materiais é que vivem assim. Aí quando se vê aquela senhora, apesar de distinta, tão modestamente vestida, acompanhada da sua filha, se perguntava onde é que ela vai. Ela sobe até esta casinha simples, desprovida de tudo que nós nos referimos agora, porque lá mora uma senhora, uma mãe de família, que mora ali com seus filhos muito pequenos. Quando essa senhora chega com a sua filha, eles ficam extremamente felizes, muito felizes. Por quê? Porque eles sabem que ela vem acalmar as dores que eles sentem, as dores materiais, porque ela traz o que eles precisam para se alimentar e traz também palavras doces, palavras consoladoras, sem crítica alguma, para ajudá-los a atravessar aquele período tão difícil, não é? Então essas palavras ali trazem um benefício muito maior, que a mãe e seus filhos aceitam, sem precisar passar vergonha, porque eles não são mendigos de profissão. Eles não são aqueles que existem pessoas, doentes assim, que se vestem de mendigos, que passam os dias mendigando, quando na realidade eles não têm essa necessidade, tem uma coisa em casa, não é mesmo? O pai dessas crianças estava doente, estava no hospital, e a pobre mãe não podia suprir as necessidades dos seus filhos, mas graças àquela senhora que chegou ali com a sua filha, eles não vão passar necessidade alguma. Os maiores irão à escola agasalhados, e o seio da mãe não vai secar para os pequeninos. Por quê? Porque ela vai se alimentar, e ela se alimentando, o alimento que ela ingere transforma-se no leite, que é o alimento
das crianças bem pequenininhas que ela tem. E outra coisa, se entre aqueles que aquela senhora visita, um deles estiver doente, ela não teria nenhuma repugnância, nenhum nojo, nenhum receio de se aproximar daquela pessoa doente, não é? E cuida deles com um cuidado maternal. Depois disso, saindo dali, ela vai ao hospital, onde está internado o pai daquelas crianças, o esposo daquela senhora, dizer a ele que se acalme, que se tranquilize, porque os seus estão supridos, não só do material, mas também do consolo espiritual, não é? Na esquina da rua daquela casinha, esperava por ela uma carruagem, porque naquela época não existiam carros como nós vemos já, carruagens. Esperava uma carruagem que, na realidade, gente, era um verdadeiro armazém de tudo que ela costumava levar aos necessitados, aos seus protegidos, que era assim que ela se referia a eles, não como necessitados, mas como protegidos, pessoas por um período carentes, que naquela situação estavam sob a sua proteção, pela graça de Deus, não é? Ninguém perguntou qual era a crença dela, qual a religião que ela professava, nem perguntou também a opinião que ela tinha sobre a situação daquelas pessoas que ela acolhia, né, dos seus protegidos. E não havia por que perguntar, não é mesmo? Porque para aquela senhora, todos os homens são irmãos e são também todos filhos de Deus. Quando ela termina as visitas que estava fazendo, ela diz de si para consigo: eu comecei bem o meu dia. Começou mesmo, não é? Qual é o nome daquela senhora? Onde ela mora? Ninguém sabe. Para os infelizes que ela chama de protegidos, é um nome que não significa nada, mas é o anjo da consolação. E ao entardecer, eleva-se ao Criador um concerto de bênçãos em orações para proteger aquela senhora. E por que será que ela estava com uma roupa tão simples? Por quê? Porque ela não queria insultar a miséria em que seus protegidos viviam com a sua opulência, com o seu luxo. E por que será que ela se fazia acompanhar pela sua filha? É para ensinar a essa filha como se deve praticar a verdadeira beneficência. A sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe pergunta: o que você pode dar de seu? Se você ainda não trabalha, se não tem bens próprios, o que você pode dar? Se eu, como sua mãe, te entregar alguma coisa para você passar para o próximo, que mérito você terá nisso? Nenhum, porque não veio de você, ou seja, não veio da filha dela. Na verdade, quem estaria fazendo a caridade? Era aquela senhora, a mãe dela, e não a filha. E ela levaria o mérito. E isso não é justo. Mérito perante quem? Perante os homens. Não, porque o mérito maior é perante Deus. Isso não seria justo, porque para quem recebe, a pessoa que entrega é que está fazendo a caridade.
entendeu? Quando nós formos visitar algum doente, ela diz para a filha: você me ajuda a curá-los, porque cuidar é dar alguma coisa que venha de você mesmo, porque a filha estaria fazendo aquele cuidado. Então, esta seria uma caridade dela, e que seria o bastante enquanto ela não possuía dinheiro para ofertar. Nada mais simples. A filha começou a aprender a fazer obras úteis, a confeccionar roupinhas, bordar, fazer crochê, que aí dessa forma ela estaria dando alguma coisa dela, feita por ela, para todas aquelas pessoas. Gente, é dessa forma que uma mãe verdadeiramente cristã educa os seus filhos na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. E a caridade é uma dessas virtudes, se não a maior delas, ao lado do amor. Não é? Essa senhora seria espírita? Não sei. E isso não importa de forma alguma. Quando ela está no seu meio, onde ela vive e convive, ela é uma mulher da sociedade, porque a sua posição exige assim. Mas ninguém sabe o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação que não seja a de Deus e a da sua consciência. Entretanto, um dia, por uma dessas circunstâncias da vida, uma das suas protegidas bate à sua porta, oferecendo o humilde trabalho que ela faz para ajudar a sua família. Quando ela reconhece ali a sua benfeitora, ela quer bendizê-la por tudo que ela faz. Mas sabe o que ela diz? Silêncio. Não digas a ninguém. Assim falava Jesus, não é? Então, gente, a verdadeira caridade, ela não quer de forma alguma, ela não quer a mídia da atualidade, ela não quer fotos e não quer posts nas redes sociais. A verdadeira caridade quer apenas uma coisa: auxiliar aos que necessitam. Hoje em dia é muito comum muitos de nós, porque nós ainda somos assim, almas muito comprometidas, não é? Então é muito comum, às vezes, quando nós vamos fazer uma sopa, distribuir uma sopa, distribuir um caldo, participar de alguma atividade beneficente, a gente tira fotos lá, a gente faz vídeo, posta nas redes sociais. Para que isso? Para mostrar ao mundo que nós somos caridosos? Não é isso que Deus deseja de nós. Deus deseja que a gente faça a caridade, porque quem precisa ver já viu que é Ele. Todas as vezes que nós fazemos fotos, publicamos a nós mesmos, entregando para algum desafortunado a nossa caridade material, a comida que nós levamos, a sopa, nós estamos desrespeitando esses pobres infelizes
que são portadores dos infortúnios ocultos. Como? Mostrando a todos, mostrando ao mundo a situação deles. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós façamos como Jesus nos ensinou. E como aquela senhora da história que nós contamos aqui, disse para sua filha: faças em silêncio, não digas a ninguém. É muito bom nós sermos capazes de, pelo menos por alguns minutos, minorarmos a infelicidade de alguém ou de uma família, com uma caridade que tem tantas formas, não é mesmo? A caridade às vezes é apenas um bom dia que nós damos a alguém, porque passamos na rua, às vezes aquela pessoa está com uma amargura tão grande dentro de si, e o nosso bom dia, com um sorriso, faz com que ela veja a vida de uma forma um pouquinho mais leve. Existe caridade também quando nós nos dispomos a ouvir uma pessoa, a ouvir alguém, porque muitas vezes a caridade consta de apenas ouvir. Muitas vezes aquela pessoa que está falando, que está desabafando conosco, ela não quer a sua opinião, ela não quer a nossa opinião, ela não quer saber o que a gente acha. Ela quer apenas que nós a ouçamos. Ela quer apenas poder falar um pouco sobre aquilo que a magoa tão profundamente, não é? Existe também nesta caridade de ouvir, quantas vezes a gente ouve de alguém que nos seja uma pessoa muito querida, palavras torpes, palavras duras, às vezes impropérios, que atingem o nosso coração. Nesse caso, a caridade é ouvir em silêncio e, ao mesmo tempo, mentalmente, fazendo uma oração, um pedido a Deus e à espiritualidade para abençoar aquela pessoa, para afastar o ímpeto de raiva de que aquela pessoa está possuída naquele momento. Essa é a caridade, não é? E existe, claro, a caridade material, que essas todas que nós falamos é a caridade moral. Mas existe, é claro, a caridade material da qual nós falamos aqui, certo? Mas, como diz Mateus, na Bíblia, no capítulo 6, ele fala: guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para seres vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Não é mesmo? E também Jesus, descendo da montanha, estava acompanhado assim de uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou dele e se prostou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: guarda-te de falar isto a alguém. Certo? Então, fazer o bem é maravilhoso. Mas fazer o bem sem ostentação é tudo aquilo que Deus nos pediu.
Esta é a verdadeira caridade. E assim, já pedimos licença aos nossos espíritos tutelares para iniciar o nosso culto. E pedimos licença nesse momento também, agradecendo a companhia de todos que estiveram conosco hoje em mais esta atividade da Casa Selva, encarnados e desencarnados, a quem agradecemos a caridade de nos ouvir. E vamos encerrar o nosso culto do Evangelho no Lar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Gratidão a todos e que Jesus nos abençoe.